Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth, no one can look as good as you. Fala aí pessoal, beleza? Ao som de Elvis Presley, Pretty Woman, a gente vai começar mais uma questão do CFP. Dessa vez eu trouxe uma questão para vocês que a Jaqueline Ramos me enviou no Instagram para a gente fazer sobre cupom cambial, tá bom? Então, sem mais delongas, a gente vai resolver grifando todos os pontos importantes aqui da questão, tá? Um cliente comprou $1 milhão a termo por X reais por dólar, estando a taxa de câmbio à vista em R$4, tá? E aí, o enunciado pede para eu descobrir o valor de precificação dessa taxa futura para o período de um ano, tá? Então ele está me falando que o tempo aqui é de um ano, sabendo que o banco, ou seja, na ponta final, quem passa essa taxa futura, ele captou em CDB no valor de R$4 milhões a 10% ao ano, com vencimento também em um ano, obviamente, né? E converteu esses 4 milhões em dólares, $1 milhão, e aplicou no mercado externo a 3% ao ano por um ano também, tá? Então, o que aconteceu? A instituição financeira, o banco, ele capta 4 milhões, uma pessoa que quer investir a 4 milhões, e o banco se compromete a pagar 10% ao ano para essa pessoa. Esse banco pega esse recurso de R$4 milhões e converte a dólar a essa taxa de R$4, envia o dinheiro lá para fora e aplica ganhando 3% no ano durante esse período aqui de um ano, tá? Então, para a gente calcular aqui o valor em reais desse dólar futuro a termo aqui na questão, a gente vai precisar utilizar a nossa fórmula, basicamente aqui, a fórmula do cupom cambial que vocês já conhecem. Qual que é a fórmula do cupom cambial? A gente vai ter que pegar o dólar futuro, deixa eu deixar anotado aqui, o dólar futuro, que eu chamo também de forward. Eu estava escrevendo errado forward, viu, pessoal? Eu peço desculpas, tem um R antes do W, perdão, forward, tá? A pronúncia é a mesma. Então eu vou pegar a fórmula que é spot, que é o dólar à vista, vou multiplicar por 1 mais taxa pré, vou elevar ao prazo em dias úteis sobre 252 e vou dividir por 1 mais o cupom cambial vezes os dias corridos sobre 360. Essa vai ser a minha fórmula, tá? O meu spot, no final das contas aqui, eu tenho. Quanto é o spot? 4, que é esse câmbio à vista. Então eu coloco aqui 4, vou multiplicar por 1 mais a taxa Brasil, a taxa local, que é de 10% ao ano, é a taxa de captação em reais, então eu coloco aqui 0,10. Aqui eu elevo aos dias úteis, que é um prazo de um ano. Um ano são 252 dias úteis, então eu coloco 252 sobre 252. E embaixo, 1 mais o cupom cambial, que é de 3% ao ano, se eu transformar para uma rentabilidade aqui, fica 0,03, vezes os dias corridos, que são 360, que é o período de um ano, dividido por 360, tá? É essa carinha aqui da equação. Então eu vou descer aqui, vou colocar 4 vezes tudo isso aqui. 1 mais 0,10 dá 1,10, tá? 252 dividido por 252, um número que é igual a ele mesmo, quando eu divido, é igual a 1. Então, é a mesma coisa que eu elevar a 1, tá? E aqui embaixo, 1 mais, 1,03, eu já estou deixando direto, tá? Já somei tudo isso. 360
dividido por 360 dá 1 também. Então, se eu pegasse isso daqui e multiplicasse por 1, qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, deu 0,03 e eu somei direto com 1, tá? Então, deu isso aqui na parte de baixo. Quando eu tenho um número, uma base elevada por 1, nada mais é do que ele mesmo. Então, aqui é como se não existisse esse 1. Eu vou ter 1,10 como resposta. Como assim, Arion? Eu não entendi. Pega HP12C, tá? Coloca 1.10 e eleva 1. 1 eleva. Deu 1.10 ele mesmo. Então, eu vou ter no final das contas, na minha equação, 4 vezes 1.10 dividido por 1,03. Eu vou fazer aqui direto. 1.10 Enter, 1.03 divide. Eu cheguei em quanto? 4 vezes 1,067961165, tá? Ficou meio apertadinho aqui, meio ruim, mas enfim. E aí eu vou multiplicar então pelo spot, pelo dólar à vista, 4 vezes. E aí eu chego na minha resposta final. Deu 4, vamos trabalhar com 4 casas, que é o mais usual no mercado de câmbio? F4, 4,2718, tá, pessoal? Essa vai ser a minha resposta final, o valor do meu dólar futuro, do meu dólar aqui a termo, tá? Lá na frente. E aí, se vocês perceberem, pessoal, se a gente pegar o fluxo que o banco fez, eu vou até subir um pouquinho mais aqui a folha, tá? Até aqui tá bom. Se eu imaginar o seguinte, aqui é o banco, aqui é a instituição financeira, ó, vou chamar de BC de banco, tá? O banco aqui no Brasil, ele precisa captar dinheiro. Ele pega, então, os 4 milhões em reais lá no enunciado. Em reais, tá? Em reais. E ele promete pagar isso para o investidor daqui 1 ano a uma taxa de 10% ao ano. Lá na frente, 4 milhões, ele tem que pagar 10%, tem que devolver 10% de 4 milhões, mais os próprios 4 milhões que são o principal. Então lá na frente, o cara tem que devolver quanto para a pessoa? 4 milhões, 10% mais 4 milhões e 400 mil. Então lá na frente, o banco tem que devolver para o cara 4 milhões e 400 mil. Esse é o fluxo Brasil. Só que daí, o que acontece? Aqui no desenho que a gente viu lá no enunciado, o cara capta 4 milhões de reais, o banco, então, ele transfere lá para fora, nesse enunciado, esses 4 milhões em reais transformando em dólar, a uma cotação de 4 reais, então 4 milhões viram 1 milhão de dólar. Ele transfere lá para a conta dele lá fora, pega esse 1 milhão também para o prazo de 1 ano e ele tem a rentabilidade lá de 3% ao ano, que é o recurso, o retorno dele da aplicação no mercado externo. Então, 1 milhão depois de 1 ano a 3% ao ano vai virar quanto? Eu pego o HP12C, 1 milhão, 3% mais. 1 milhão e 30 mil, tá, pessoal? E aí, o que acontece, então, no final das contas? Ele precisa devolver em reais isso e ele tem dólar a isso. Vamos fazer aqui uma divisão. 4 milhão é fogo, né? 4 milhões e 400 mil dividido por 1 milhão e 30 mil. Isso deu quanto? O valor do meu dólar futuro também. Pronto. Só isso, pessoal. Eu acho que é importante vocês verem essa outra forma também de vocês
imaginarem o desenho aqui, o fluxo, tá? É um outro jeito também de você resolver, tá? Eu prefiro sempre pela fórmula, mas existe também essa possibilidade, tá bom, pessoal? É isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês aqui. Jaqueline, espero que eu tenha conseguido te ajudar. Dúvidas, vocês podem sempre enviar por aqui. Eu estou recebendo muita questão, então pode ser que não resolva de primeira, porém, eu farei o máximo aqui para ajudar vocês, tá bom? E a gente se vê amanhã. Abraço!